Talvez a principal armadilha seja você usar a IA ali como se fosse um Google e você limitar a IA a uma pesquisa. Acho que isso é uma baita armadilha, porque você eventualmente pode ter respostas que não são nem as melhores respostas que você está procurando. Mas uma das grandes diferenças que eu vejo desse mundo de IA do que aconteceu na internet é porque é a primeira vez que a gente vê uma tecnologia que ela entrega resultados melhores para pessoas que são mais velhas e mais maduras ao invés de mais jovens. Como a IA ela potencializa o sujeito, se o sujeito já tem repertório, se a pessoa já tem as habilidades, as competências, ela consegue multiplicar por 10 essas competências ali. A Sequoia, se eu não me engano, né, lançou um relatório há pouco tempo atrás falando que a próxima empresa de $1 trilhão seria uma empresa de serviço. Você pega uma empresa ali que aplica zero de IA hoje. Onde que você diria que ela deveria começar a olhar, pensando nessas áreas, para aplicar inteligência artificial? Bem-vindos ao EmpareCast, edição especial Inteligência Artificial. Eu sou o Bruno, diretor de operações da Empare. Estou aqui com o nosso CEO, Sandro San, convidado dessa edição especial. A gente vai falar um pouquinho de negócios, vendas e como linkar isso tudo com inteligência artificial. Obrigado por aceitar o convite, Sandro. Beleza, Bruninho, beleza. Vamos começar essa edição especial Inteligência Artificial, né, Bruninho? Sandro, quero começar aí com uma pergunta difícil para você, já para a gente já aquecer aqui Ai, o meu Deus. podcast. A gente vai falar de vendas, marketing, como faz isso tudo com inteligência artificial, mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. Qual é a crença limitante que você tinha sobre a inteligência artificial desde quando começou o ChatGPT em 2021 e que hoje você vê que não tem nada a ver? Cara, nossa, que pergunta difícil essa. Cara, é um pouco difícil de falar, né? Porque quando a gente começou, eu acho que eu comecei a usar a inteligência artificial, usar o GPT, por exemplo, sei lá, 2023, mais ou menos isso, né? Assim que começou a surgir essa onda. Eu lembro que na época a gente estava lançando uma formação de copywriting e eu fiz um conjunto de roteiros e depois eu estruturei esses roteiros num GPT lá para que o pessoal que estava fazendo a formação tinha. Eu acho que o principal desafio, a principal crença que eu tinha naquela época, cara, era de que talvez fosse demorar muito para que a IA conseguisse entregar alguma coisa com uma qualidade equivalente àquilo que a gente estava acostumado a fazer, né. Acho que talvez essa fosse o racional. Acho que eu não tinha uma noção de o quanto poderia ser rápido essas mudanças. É incrível, né? A gente pensa que, sei lá, deve ter 5 anos que nasceu a primeira versão do ChatGPT. Eu lembro que comecei a usar no final de 2021, o mais rudimentar que É, tinha, eu né? lembro que você usado primeiro que eu ainda, eu lembro disso. Aí agora o avanço que teve em 5 anos é um negócio Qual era a crença que assustador. você tinha, Bruno? Boa pergunta, cara. Eu acho que eu achava que eu ia conseguir fazer um negócio muito bom mais rápido. Naquela época eu já tava achando que eu ia estourar com aquele ChatGPT 3.0 que tinha na época. Pode ser, É verdade, bem que o verdade. contrário. Faz sentido, faz sentido. É, cara, acho que assim, isso tudo acontece muito rápido. E o grande problema é que acho que o grande desafio é a gente conseguir pensar no modo como numa realidade nova com inteligência artificial. Eu ouvi uma palestra, eu estava numa palestra do Renato Torres, né, há um tempo atrás, na verdade, bastante tempo atrás, um ano atrás, e aí ele estava falando que o grande desafio da inteligência artificial é que a inteligência artificial ela exige uma nova forma de você pensar, né? Então, assim, a gente está acostumado muito a pensar de uma certa forma, num mundo que não tem inteligência artificial, e quando você vai, para você poder operar num mundo, numa nova realidade que tem inteligência artificial, você precisa pensar de um jeito diferente. Isso significa, muitas vezes, você criar a sua empresa de um jeito diferente. E acho que esse é o grande desafio, porque a gente está muito acostumado ainda a operar de um certo jeito, né? Eu vejo que, por exemplo, muitas vezes a gente tem algum tipo de problema para resolver ou está tentando conseguir ter uma determinada solução para uma questão qualquer, e a gente não lembra de que, caramba, eu posso, de repente, usar a inteligência artificial para resolver este problema. Acho que essa é uma mudança que precisa ter. A gente está muito acostumado a gente mesmo resolver, tipo, sei lá, pensando, tentando às vezes ter uma ideia, tentando às vezes criar do zero. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente ainda esquece que hoje existe um recurso, que ele está ali à nossa disposição
e que ele é capaz de resolver problemas ultracomplexos, de uma maneira muito simples, e mesmo que você não saiba exatamente nem mesmo o que perguntar, você pode perguntar para ela o que você deveria perguntar para resolver aquele problema, né. Então acho que esse é o principal desafio. A gente vai entrar nesse assunto aí de falar sobre como a gente resolver questões do negócio, como a gente acaba subutilizando a IA em muitos momentos, mas eu queria te perguntar o contrário agora, pra gente começar aqui. Me fala uma armadilha que você considera a maior armadilha que a pessoa pode cair no uso da IA. Como que ela pode complicar a vida dela usando a IA? Ah, cara, eu acho que é você acho que tem algumas, né. Talvez a principal armadilha seja você usar a IA ali como se fosse um Google, né, e você limitar a IA a uma pesquisa. Acho que isso é uma baita armadilha, porque você eventualmente pode ter respostas que não são nem as melhores respostas que você está procurando, tá. Cara, deixa eu pensar aqui, nossa. E é aquela pessoa que sai construindo um monte de coisa lá no Vibe Cara, Code e bota no ar. Aí a gente tá entrando muito na questão do vibe code, né. Putz, cara, acho que isso é um baita problema hoje em dia, né. Acho que a IA tem tantas possibilidades que dão pra gente, que a galera às vezes sai criando, né, um monte de coisa sem você nem necessariamente saber se aquilo vai ter mercado, se vai ter, enfim, demanda, se aquilo de fato vai, resolver o seu problema. É uma parada legal, porque como a IA ela permite dar uma dar vazão, né, à sua criatividade, eu acho que principalmente a pessoa quando ela é muito criativa, o grande risco é ela começar a usar a inteligência artificial para sair criando um monte de coisa que está na cabeça dela, sem necessariamente saber se tem mercado para aquilo. Então a gente vê gente criando, às vezes, criando software para poder vender, criando aplicativo para poder vender, ou às vezes criando soluções para problemas que nem necessariamente são os problemas mais urgentes que ela tem dentro da organização, dentro da empresa, tá. Então eu sempre falo muito, com você e com todo mundo, né, acho que a prioridade para a gente poder desenvolver soluções com inteligência artificial dentro de casa, é a gente entender onde estão os gargalos, onde tem o problema. Então eu vou gastar o meu tempo, a minha energia para desenvolver um aplicativo, desenvolver uma solução, entendendo se aquilo vai ter impacto direto no problema que eu tenho hoje. Então eu quero desenvolver aquilo para resolver um problema, e não simplesmente desenvolver porque, sei lá, né, eu acho que pode ser uma coisa legal. Acho que esse talvez seja a maior armadilha. Eu acho que tem uma armadilha que eu já caí muito e eu fico muito vigilante pra não cair nela de novo, é tentar pensar zero na hora de resolver alguma coisa. Ah, Porque aí total. você tenta, ah, não, quero fazer aqui uma copy, uma campanha, vou pegar um monte de material, vou jogar aqui na skill, no robô, no agente, e ele vai cuspir pra mim. Eu não quero dar nenhuma diretriz, eu não quero parar pra pensar pra explicar pra ele o que eu Isso, quero fazer. Aí no final sai um monte de lixo que eu vou gastar mais tempo para resolver. refazendo do que se eu tivesse parado meia horinha ali Total, e planejado total, direito. total, cara. Acho que é engraçado porque a gente vê muita gente que está querendo extrair bons resultados da inteligência artificial, gente inclusive que reclama que a inteligência artificial não entrega resultados muito bons, mas a pessoa não quer gastar tempo para treinar a IA, né. Então às vezes você tem lá, o cara fala assim, já vi gente falando assim: "Ah, porque eu tenho aqui uma pessoa que" ou então "eu mesmo faço isso, eu faço isso de uma certa forma, e a IA não faz tão bem quanto eu, ou não faz tão bem quanto um funcionário meu, ou um colaborador meu". Mas a gente esquece que, putz, quando você bota um colaborador na sua empresa, você gasta um tempo treinando ele. E você fica um tempão treinando, ensinando, dando referência, dando material. Você prepara aquela pessoa para que ela possa fazer uma determinada tarefa. E aí, quando você vai para a inteligência artificial, você não quer gastar tempo nenhum. Você acha que a IA, a IA vai entender todo o seu contexto, vai entender tudo sem que você invista tempo para poder entregar referências para ela, entregar material para você treinar ela de fato. E acho que está aí uma boa outra armadilha também. A gente acha que a IA vai entender os nossos pensamentos que nem a gente entende. Exatamente, exatamente. Você vai fazer ainda vai ter ainda como é que a gente fala? Vai ler pensamento, né. Pensando numa empresa, cara, uma empresa a gente pode dizer, de acordo com a nossa metodologia aqui, que ela é dividida em 3 áreas, né. A Uhum. aquisição, a operação e a entrega. Ok. Se você pega uma empresa ali que aplica zero de IA hoje, onde que você diria que ela deveria começar a olhar, pensando nessas áreas, para aplicar a inteligência artificial? Cara, eu iria primeiro fazer um diagnóstico para entender onde está o gargalo,
né. Vamos entender que a empresa, ela existe ali, né, ela tem uma máquina comercial, né, uma máquina comercial, que está ali dividida em geração de demanda e fechamento de negócios. Depois eu tenho ali uma outra máquina de entrega que vai fazer com que aquele cliente receba o serviço que foi vendido e vai fazer com que aquele cliente tenha resultado, tá. E obviamente tem uma operação que vai fazer com que tudo isso funcione com menos fricção possível, da maneira mais rápida e mais barata possível. Primeira coisa que eu vou olhar é assim, é entendendo as metas de crescimento, aonde é que está o gargalo, ou seja, aonde é que eu não estou conseguindo ter a minha melhor eficiência dentro dessas 3 áreas. Eventualmente eu posso ter um desafio de geração de demanda, posso estar com os meus leads muito caros, ou eventualmente eu posso estar com a minha conversão que não está tão adequada, ou eventualmente eu posso não estar conseguindo entregar para os meus clientes de maneira satisfatória o meu produto, eu preciso melhorar a qualidade desse produto, eu preciso melhorar, enfim, para que ele consiga entregar, ou eventualmente a minha operação, né, a coluna vertebral da empresa, ela não está tão bem organizada, às vezes eu não tenho, sei lá, controle dos meus números, eu não sei exatamente nem por onde começar, eu não sei olhar, não sei como é que está meu financeiro, não sei como é que está, eu não tenho contratos na minha operação, enfim. Então a primeira coisa que eu faria, cara, seria fazer um diagnóstico, olhando para essas 3 áreas e tentando entender aonde estão os grandes gargalos, né? Então, é claro que todas as áreas têm problemas, não é sobre onde tem problema, mas onde estão os grandes problemas que, de alguma forma ou de outra, podem viabilizar o crescimento. E aí, uma vez que a gente olhou para isso, aí sim eu vou começar a pensar em que soluções eu posso criar de IA que vai resolver problemas específicos dentro dessas áreas. Se alguém chegar na tua mesa com uma proposta de construir alguma coisa, eu vou gastar tempo, vou parar minha agenda, vou construir isso aqui. O que que você olha para dizer sim ou não? Você fala dentro da empresa? Dentro da empresa, alguém, pô, você paga caro, a pessoa tá lá, não, vou parar 2 dias da minha agenda que eu vou construir um app. Ah, cara, a primeira coisa que eu olho é para se aquilo faz sentido dentro do que a gente está tentando resolver, né? Se é uma prioridade para a empresa ou não, né? Foi o que eu falei no começo. Tem que ser alguma coisa que de fato resolva um problema que está travancando o crescimento, que vai gerar resultado. Eu sempre vou olhar, vamos lá, vamos pensar assim, tá? Toda vez que você está colocando uma energia para desenvolver uma solução qualquer, eu vou pensar sempre como investidor, tá? Então eu tenho um recurso. Então, dentro de uma organização, eu tenho um recurso. Então eu tenho ali dentro ali, tem um colaborador que está fazendo uma determinada tarefa. Esse colaborador é um recurso que a organização tem, né? Eu sou o recurso que a organização tem. Então todos nós somos recursos. Então beleza. Esse recurso, ele é limitado. Ele tem um limite de tempo, esforço, de energia e de dinheiro, eventualmente, quando você precisa colocar. Agora, aonde é que eu vou alocar esse recurso para que ele traga o melhor resultado financeiro? Essa é a minha perspectiva. Então eu vou olhar, cara, beleza, você tem uma ideia muito boa, mas essa ideia ela tá, resolvendo um problema que que temos agora, né, é uma coisa que é urgente agora, uma coisa que está dentro do do nosso planejamento, né, alguma coisa que vai acelerar a nossa meta, enfim, é algo que de fato ele tá é claro que tudo pode melhorar um pouco as coisas, né, toda solução eventualmente, em tese, ela poderia melhorar algum aspecto, mas assim, vale a pena gastar esse tempo para resolver esta solução? Essa solução ela vai gerar o que de resultado para a organização depois? Então é um pouco do modo como eu penso para poder olhar e falar: "Não, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena a gente poder fazer", tá. Mas é muito por aí. Existem muitas ideias aí, se você abrir o Reels do Instagram, né, o YouTube, você vai ver um monte de gente falando um monte de coisa do que você deve, não deve Uhum, fazer, dando dica A, B, C ou D. claro. Pensando nesse hype todo aí, qual ponto, qual ideia desse hype que você vê que todo mundo não, é muita gente fala, mas que é uma grande furada, assim? Pô, cara, tem tanta ideia ruim. Tem muita ideia ruim, bicho, assim, tem muita ideia ruim. Eu vejo muito na verdade, a maioria das ideias que eu vejo, elas são ruins, pra ser bem sincero contigo. Ah, cara, eu acho que mesmo dentro dessa primeiro essa coisa que a galera faz, assim, de tipo, eh esse lance que estava falando agora, né, a galera fala assim: "Ah, eu automatizei tudo, fui dormir, acordei, tá tudo pronto", né. Eu acho uma coisa ruim, entende, assim, a a perspectiva, assim, a ideia que, assim, a pessoa acordar de manhã e pensar: "Não, eu vou criar um robô, vou criar um negócio que vai fazer tudo por mim e eu vou acordar e ele tá pronto". Acho que esse pensamento já é ruim, tá. Acho que por si só esse pensamento é ruim. Como eu também acho ruim o pensamento da pessoa que fala assim: "Ah, vou criar um negócio sozinho, que não tem mais ninguém", também acho ruim. Porque tudo isso, eu não vejo isso como alguma coisa que te potencializa, eu acho que isso é uma coisa que te diminui. Eu acho que te limita.
Porque, por exemplo, quando eu falo assim: "Olha, eu vou criar aqui uma estrutura de robôs que vão criar uma empresa, etcétera, e vai funcionar toda sem mim", cara, eu tô perseguindo alguma coisa que, potencialmente não vai ter um bom nível de qualidade, entendeu? Potencialmente eu não vou ter assim, potencialmente eu não tô fazendo nada que eu não tô sendo específico o suficiente, eu não tô sendo, diretivo o suficiente, eu não tô sendo focado o suficiente. Então a tendência para se dar ruim é muito grande. Do mesmo jeito, quando a pessoa ela fala assim: "Não, eu vou, sei lá, né, vou botar aqui uma referência de conteúdo", por exemplo, e vai criar ali um monte de conteúdo, etc, etc, e que esses conteúdos vão criar sozinhos e estão muito bons. É ruim. Você vai criar um conteúdo que ele potencialmente não representa você, sua marca, não está alinhado com o que você está falando, né, não está alinhado com o teu brand, com as tuas ideias, com as tuas crenças. Potencialmente ele vai ser ruim, não vai ser alguma coisa muito bom. Então acho que a mesma coisa quando você fala, quando essa ideia que está muito comum hoje em dia, né, do, como é que se fala? É One Person É Business, isso. né? Ah, eu vou criar um negócio na pessoa só. Cara, onde você acha que você tem mais chance? Se você criar um negócio com 2, 3, 4, 5 pessoas ou com uma pessoa só? O que você acha que vai ser melhor, né? Que tipo de negócio, qual negócio vai ser melhor, de modo geral? Potencialmente você está dificultando sua vida, né? Criar um negócio na pessoa só é o jeito mais difícil de criar um negócio. Não é mais fácil você criar com 2 pessoas do que você criar com uma só? Né? Porque dá mais trabalho que uma pessoa, né? É mais complexo, mais lento. Então, Às vezes as pessoas ficam arrumando trabalho e tentam justificar de uma forma que a IA deu certo e elas trabalham mais do que se elas fossem fazer. entendeu? Cara. Então esses caras criam umas coisas, umas ideias que na minha cabeça elas complicam. E muitas vezes o sujeito ele fala essas coisas na internet e depois ele se vê obrigado a sustentar. E ele quer sustentar uma coisa que ele não consegue. Tu viu aquela história de um caso, um americano, cara? Eu não lembro agora o nome dele, ficou famoso um tempo atrás aqui. O cara, ele. Porra, acho que ele fazia vídeo no YouTube. Ele falava que ele cara era fortão e tal. Ele falava que ele só comia, acho que carne crua, sei lá, um negócio desse, assim. Um americano famoso, o cara foi famoso. Né? Ele criou uma. Vocês lembram disso? Liver King. Como é que é o nome? Liver King. Liver King? Ele só comia carne crua, né? É. Ele fala que só comia carne crua e tal. E aí, pô, tinha um monte de fã dele, porque não, o cara é maneiro, e o cara era fortão. E a galera fala, não, esse cara toma bomba. E não tomo bomba não, só como carne crua e não sei o quê. E aí ele ficava discutindo aquele negócio. E aí descobriu-se que o cara tomava bomba, tomava um monte de coisa depois, entendeu? E aí, sério, o cara, pô, era famosão, né? E aí, pô, acabou com a carreira do cara, né? Por quê? Certamente, ele em algum momento, ele até, eu imagino aqui, né? Que ele em algum momento realmente comia carne crua, etc. E ele começou a falar essa ideia. Não teve como voltar E não atrás. tinha como voltar atrás, o cara começou a se ver obrigado a sustentar aquilo. E aquela mentira vai crescendo, 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 o cara vai criando. Que aí são dois caminhos. Ou você não faz, ou você começa a mentir. Tá? E isso é muito comum. Então, outra coisa, esse cara também, que agora ficou famoso, saiu um monte de vídeo na internet agora desse cara dizendo que foi o primeiro cara que criou uma empresa de 1 Um bilhão bilhão, né? e tal. Aí tu vai estudar a história do cara? Ah, pô, mas não era ele sozinho, tinha o irmão dele. Aí o cara, sei lá, tinha 10 prestadores de serviços com ele. Aí o cara, porra, criava um monte de médico fake. Você tá entendendo? Por quê? Porque você começa a querer sustentar uma coisa que não tem sentido. Então, essas ideias todas, para mim, elas são ideias que elas são muito limitantes e perigosas, porque elas podem fazer com que você fique numa espécie de prisão. Né? Porque você chega uma hora que você começa a se ver obrigado a sustentar algo porque você falou aquilo, porque você, né, vendeu para as pessoas aquele sonho, e as pessoas ficam tentando conseguir chegar naquilo e não conseguem, porque aquilo de fato é impraticável, né? Inviável. É um outro sonho que muita gente vende aí, que você vai virar milionário com um site que você criou no cloud aí, que você vai vender assinatura. O que Sim, você acha sim, desse total. mercado aí? Ah, cara, é, o que achar, né, Bruno? Acho que é natural que quando você, não sei se é natural, né, mas é comum, sempre quando surge um hype novo, né, começam a surgir sempre esse monte de ideias, de especulações e de, enfim, alguns bem intencionados, outros não tão bem intencionados, né, mas eu penso que sempre quando surge uma ferramenta nova, uma coisa nova, você sempre vai surgir uma galera que vai achar um jeito de querer fazer, ganhar dinheiro com aquilo, ou vender um sonho de que é possível ganhar dinheiro com aquilo, né. Eu lembro que, quando começou a internet, aqui no Brasil, né, eu era muito ativo na época, né, 95, 96, quando começa a internet. Putz, cara, eu era super ativo nesse mundo de startup, de internet, organizava eventos e aquela coisa toda. E já naquela época, né,
Já existia já meio que um movimento ali de pessoas, pô, com ideias ultra mirabolantes que você ia conseguir fazer dinheiro com internet. Tanto é que a gente tem uma grande bolha no ano 2000, que a gente chama da bolha da internet, né, pra você ver. É tipo um golpe no nível máximo, né, então, assim, a galera vinha, tinha umas ideias mirabolantes, convencia lá, às vezes, por banco, fundo de investimentos, os caras colocavam dinheiro, todo mundo. Não deixa de ser o mesmo conceito, entendeu? Numa outra escala. É um cara que tem uma ideia que convence um cara do banco a investir, né, porque o cara do banco também ele tá querendo ganhar dinheiro fácil, entendeu? Então acho que toda vez que você quer ganhar dinheiro muito fácil, que você quer fazer um negócio que você acha que vai ficar rico muito rápido, cara, grande chance você tem de você tomar uma volta, né. Pensando nessa história do SaaS, né, eu acredito que se você criar qualquer tipo de ferramenta, software para vender, se você não plugar serviço junto ali, você vai ter um grande problema hoje, né? Ah, total. Porque o cloud, né, é uma das principais ferramentas. Você pode criar IA, software por aí, app. Ele te dá numa mão, mas ele tira na outra, né? Ele deixa você construir fácil, rápido, tudo que você quer, mas no dia seguinte ele lança uma função própria que ele faz aquilo que você Total, construiu. total. Ele tá fazendo dashboard, tá fazendo carrossel, tá fazendo Você quer ver uma coisa finanças, tudo, você quer ver né? uma coisa que as pessoas ignoram muito? É a necessidade delas venderem o que elas construíram, né. Então, às vezes, você cria um aplicativo, cara, às vezes pode até ser muito bom, mas e aí, como é que você vende isso? Se você não tem, às vezes, dinheiro, tempo, energia, talento, entendeu, estrutura, você não vende. Então, você criar o produto é só uma primeira parte do trabalho do negócio, né. O produto em si não é o negócio. O negócio é todo a estrutura que envolve aquilo. Você tem que criar marca, você tem que ter venda, você tem que ter, enfim, você tem que fazer com que as pessoas saibam que aquele produto existe, você tem que saber fazer uma boa oferta, você tem que precificar bem. E na maioria das vezes as pessoas acabam que elas ignoram tudo isso, O né. que você acha da ideia de plugar serviço com essas plataformas? Eu acho que o futuro é isso, né, cara. Acho que o futuro é você plugar. Acho que a Sequoia, se eu não me engano, né, lançou um relatório há pouco tempo atrás falando que a próxima empresa de US$ 1 trilhão seria uma empresa de serviço, tá. Acho que a tendência é exatamente essa. Acho que vão ter as pessoas que não vão querer mexer com tecnologia, mexer com a IA, acho que as pessoas vão continuar querendo contratar serviços, né. E assim, aquelas empresas que criarem serviços que resolvam problemas e vão usando inteligência artificial para poder produtizar o serviço, produtizar a entrega, do jeito que nós fazemos, por exemplo, no acelerador, né. Hoje no acelerador a gente tem lá uma estrutura onde a gente tem todo um arcabouço de tecnologia que permite com que a gente consiga ter, profissionais entregando ali, né, todo um trabalho de rede social, de construção de roteiro, de, enfim, de brand book, de campanhas, eventualmente, enfim, uma série de serviços usando a inteligência artificial como uma ferramenta que dá escala para essa galera. Então, eu gosto muito da ideia da IA como se fosse uma espécie de anabolizante, né, que vai potencializando as pessoas. Então a IA ela vai te dando poderes. É meio que fosse igual o Homem de Ferro, entendeu? Como se a IA fosse uma armadura. Então ela vai te dando superpoderes. Você consegue fazer mais coisas, consegue fazer coisas melhores, usando a inteligência artificial, tá? É óbvio que, assim, existem contextos dentro de uma empresa em que a IA ela funciona também no piloto automático, né. Sim, existem tarefas na empresa que elas vão ser 100% automatizadas, 100% substituídas por uma pessoa humana, principalmente aquelas tarefas que são mais repetitivas, que são ali, né, de baixa complexidade e tal. Agora, para todas as outras, especialmente para quem vende high ticket, eu vejo a IA como um potencializador das pessoas. Eu acho que a IA ela vai potencializar as pessoas, ela vai fazer com que as pessoas tenham capacidade de fazer coisas maiores, coisas melhores e coisas mais rápidas, né. É disso que eu vejo. Eu acho que dá pra quem quer ganhar dinheiro, dá pra apostar que uma das coisas que não vai mudar com todo esse avanço tecnológico é que as pessoas não querem meter a mão e fazer as coisas, Sim, né? Então, total, total. se Vamos de você, serviços. se você usar o teu potencializador pra entregar algo muito bom, é o que importa, porque É, as pessoas só querem o resultado, né? é, Aquela história que você fala lá, né, do não sei se é você ou se é outra pessoa que fala que tá na minha cabeça, que a pessoa não sai de casa querendo comprar um martelo. Ela sai de casa querendo é. o quadro na parede, Na né? Como parede. ele vai chegar lá não Não importa, interessa, não né? importa, não importa. Cara, o grande legal da IA, acho que uma das grandes diferenças, eu estava falando da internet agora, né, mas uma das grandes diferenças que eu vejo desse mundo de IA, eh,
do que aconteceu na internet é porque é a primeira vez que a gente vê uma tecnologia que ela tende, eh, ela é mais facilmente, ela entrega resultados melhores para pessoas que são mais velhas e mais maduras ao invés de mais jovens, né. Porque justamente por conta disso que eu acabei de falar agora, né, como a IA ela É, potencializa você. trash in, trash out, né? É, exatamente. Que como a IA ela potencializa o sujeito, se o sujeito já tem repertório, né, se a pessoa já tem as habilidades, as competências, ela consegue multiplicar por 10 essas competências ali. Então é aquela coisa, se você tem pouca inteligência, pouca experiência, por mais que você potencialize isso, ainda você começa numa base mais pequena, né. Mas quando você pega uma pessoa que ela tem mais experiente, que ela é mais madura, que ela tem mais repertório, ela consegue extrair muito mais coisas da inteligência artificial e ela consegue escalar muito mais, né. E isso para mim é uma coisa fantástica, porque, eh, você, enfim, você tem imagina, né, você tem uma perspectiva de ter um avanço da humanidade, absurdo, justamente porque você tem pessoas que já estão muito avançadas e que agora estão tendo uma quarta ferramenta em mãos, tá. Eu acho que isso é a maravilha da inteligência artificial. Acho que dois tipos de pessoas vão ter vantagem nesse contexto que você tá falando. Primeiro, a pessoa que tem muito repertório, já tem experiência e vai poder usar a IA para potencializar aquilo. E segundo, a pessoa que sabe que ela é muito limitada. Ela tem essa consciência. Porque o que que ela vai É. fazer? Ela pode pegar emprestado o repertório dos outros. E Sim, pode sim. no YouTube pegar um podcast de alguém que é referência no assunto, pedir para É, usar como contexto e dali pegar um claro, livro. claro. Se ela tem essa consciência de, cara, eu tenho problemas aqui de repertório, aí ela consegue lidar. O problema é o cara que tem essa limitação e acha que ele é o máximo, né? É, é esse o ponto, né, acho que o desafio é o sujeito que ele realmente, eh, ele quer fingir uma coisa que ele não é, né. Então ele não tem repertório, não tem nada e ele só quer fingir que ele tem. É o que as pessoas hoje em dia reclamam muito dos conteúdos hoje, que a gente fala, né, conteúdo tem cheiro de IA, é um exemplo clássico disso. É o sujeito que não tem repertório e ele cria um conteúdo em que você vê e você fala: "Cara, isso não é dessa pessoa", né, esse conteúdo não tem nada a ver com ela, né, não é, eu fico pensando como é que deve ser a pessoa que ela faz um monte de conteúdo e se você encontrar aquela pessoalmente, ela não sabe falar nada sobre aquilo, porque o conteúdo não é dela, né. Então e essa pessoa não vai dar certo, porque aí ela está tentando fingir uma coisa que ela não é. Agora, quando a pessoa ela tem uma outra postura, como você falou agora, que ela entende que ela não tem todas as respostas, etc, tal, e ela se coloca nessa posição de aprender, e ela usa a IA para poder acelerar esse processo de aprendizado dela, aí sim, essa pessoa vai te dar muito bem, tá. Mas eu acho que esse é o desafio, acho que é é as pessoas terem essa humildade, entendeu. A gente continua, porque são 4 e 5. Pode continuar. Não. Você falou que uma das dificuldades que a pessoa vai ter depois que criou o negócio é vender, né? Sim. Então, o que que você pode falar pra gente de processo de venda e como plugar IA nessa história toda? Cara, acho que eu posso falar de algumas coisas que a gente faz, inclusive hoje, na Empare, principalmente com as ferramentas que a gente tem desenvolvido ali com o Omnix, né? Hoje você consegue usar a inteligência artificial para você poder tornar o seu processo de vendas muito mais assertivo, né? Excepcionalmente se você vende, sei lá, B2B, por exemplo, né, que é um processo de uma venda mais complexa, que você precisa de mais informação, mais conteúdos, acho que aí ela entra melhorando muitos aspectos do seu funil, né. Por exemplo, você fazendo um scraping de dados do cliente, para você poder ter mais informações do cliente, né. Ontem mesmo a gente discutia sobre isso. Eu posso usar a inteligência artificial para eu poder coletar dados do cliente, eu ter mais informação do cliente, então eu consigo, por exemplo, reduzir o tempo de conversa com o vendedor, porque o a IA já me entregou ali um relatório, porra, entregando ali o produto que o cara tem, as redes sociais dele, o desempenho, a performance, né, me dá mais informação daquele cliente, como é que aquele cliente está posicionado no mercado, e isso ajuda que aí eu chego na conversa com o cliente, preciso perguntar menos coisas. E eu chego na conversa com o cliente, eu tenho mais subsídio, mais informação, eu tenho um contexto melhor para eu poder ter uma conversa mais assertiva com esse cliente. Isso é um ponto que a IA ajuda. Outro ponto que a IA ajuda muito dentro de um processo de vendas, vai me ajudar, por exemplo, a melhorar a minha performance. Então, hoje, eu já consigo hoje pegar um roteiro de vendas, uma gravação de vendas, por exemplo, e avaliar se aquela gravação, putz, se ela seguiu o processo de vendas que foi estipulado, eu posso avaliar
Eu posso trazer, por exemplo, pontos de melhoria, onde que aquele vendedor poderia ter melhorado na sua argumentação com o cliente, como ele poderia ter conversado, enfim, que argumento ele poderia ter utilizado, se ele poderia, enfim, que tipo de produto ele poderia ter oferecido para aquele cliente, dentro daquilo que foi observado na conversa de venda. Então, é aquilo que eu falo, que eu acabei de falar agora, né? A IA ela pode potencializar o trabalho desse vendedor na hora de vendas. O vendedor que ele souber usar a inteligência artificial e que ele de fato abraçar essa ideia, ele com certeza vai ser um melhor vendedor e vai ter mais resultado que a média. Você pode, inclusive, analisar as falas do cliente na reunião e ver, tentar entender em que momento ele desistiu, né, de uma venda Sim, que você não consegue foi avaliar até o fechada. sentimento do cara, né, cara? Você consegue avaliar E hoje. aí você melhora o seu roteiro de vendas se for Isso. uma coisa crônica, né, que tá se repetindo. Sim, você melhora o seu roteiro, você melhora o seu processo. Putz, você, enfim, não tem como, não tem, é inegável dizer que você consegue trazer melhor qualidade. Mas, para além do roteiro do processo, o que eu falo é assim, melhora a sua habilidade, porque você usa a própria ferramenta para poder você desenvolver, você treinar. Então, pensa que, por exemplo, no passado, eu ficava ouvindo ligação de venda, dando feedback para a pessoa em ligação de venda. Não tem mais sentido nenhum, né. Poxa, hoje em dia a IA pode fazer tudo isso, né. Então, se você pensar assim, o quanto que isso representa de avanço para as empresas, né. Um outro uso que dá para fazer e deve ser feito é o básico, né? Pensando que muita gente nem tem isso. O cara tem um CRM lá, ele opera e ele não consegue nem ter uma visão direito do dinheiro que está entrando, do dinheiro que Ah, está saindo de tráfego, qual é o custo por venda, custo por lead, custo por cara, reunião. cara, eu vou te falar sinceramente, a parte que eu mais, e pessoalmente, acho que a parte que eu acho mais fantástica desse trabalho até é essa possibilidade que a gente tem hoje de conseguir analisar esse cruzamento de dados, né? Entender o lead que vem, o anúncio que vem, né? O quanto tempo ele leva para comprar, o quanto tempo ele leva para agendar, putz, qual é o anúncio que traz o lead que compra, qual é o anúncio que traz o lead que agenda, entendeu? Enfim, acho que essa característica de poder recolher e analisar esses dados, eu acho que de tudo que a gente faz hoje dentro da operação nossa, é aquilo que mais brilha meus olhos. Você consegue linkar, inclusive, o criativo com a entrega, né? Você pode ver Isso. aquele cliente que deu um problema ali porque ele entrou desalinhado. Aí você vai ver pô, qual era a comunicação desse criativo, né? Você consegue entender para você fazer Sim, o sim. ajuste na tua própria comunicação, né? Sim, sim, sim. Acho que as possibilidades são infinitas de você poder melhorar. Acho que E isso é. pensando em tudo que a gente já construiu aí, qual que você diria que é a tua ferramenta favorita hoje? O dashboard. Eu acho que o Omix 10 que cara, é a coisa que eu mais gosto, né? Por isso que eu falei agora, né? É a que eu mais uso, tá? Por dessa possibilidade de você poder fazer esse cruzamento de dados e você ter uma visão do teu negócio. Acho que o grande desafio para o gestor, para quem está liderando uma operação, é você ter as informações, né? Porque a gente está o tempo todo tomando decisões e é muito desafiador você tomar decisões quando você não tem todos os dados, né? Você não sabe o que está acontecendo, então você não consegue decidir. Então, para mim, o que mais o que mais brilha meus olhos é de longe o dashboard, porque me ajuda a tomar decisões melhores. E pensando em termos aí de entrega, o que que você poderia aconselhar alguém que já tem ali a parte de marketing mais ou menos organizada, parte da operação também está mais ou menos boa, funcionando, mas a entrega está um caos. O que que essa pessoa pode fazer? Cara, nossa, pode fazer muita coisa. E você sabe que é interessante, porque eu penso que eu vejo muita gente hoje em dia falando de usar a IA para melhorar a venda, né? Nós, por exemplo, começamos a usar o IA justamente na entrega, no Uhum. contrário, né? A gente começou a usar vendas. Lá em 2023 para 24, né? É, Por a ali. gente começou a usar IA na entrega, né? E, cara, eu acho que é isso. Acho que o principal. Tem uma baita vantagem de você usar a IA para melhorar o seu produto, tá? Porque no final das contas, se você tem um bom produto, você tem, enfim, potencialmente resultado de você ter preços melhores, de cobrar mais caro, de ter eventualmente indicações, tá?
Mas acho que é uma coisa que eu vejo pouco as pessoas no mercado se preocupando hoje é em usar a inteligência artificial para produto. A gente vê tudo que a gente vê na internet hoje falando disso, geralmente a galera fala muito de marketing, né, de É, vender mais essa e tudo. bola tá meio que De quicando, né? criar mas assim, ou quando alguém fala de produto, geralmente, tipo assim: "Ah, eu criei um SaaS aqui que faz tal coisa", mas é um produto meio descolado da realidade, mas quando eu falo melhorar o produto que eu já tenho, né, então eu já tenho uma determinada entrega, e como é que eu uso a IA para poder fazer com que os meus clientes tenham mais resultado. Acho que essa é a bola que tá quicando agora. Eu acho que isso daí é muito um reflexo de uma mentalidade que existe, uma frase que existe, existem, que existem duas áreas na empresa, né? Vendas e suporte a vendas. O que você É. acha dessa ideia? Eu acho que é uma ideia superficial, né, cara. Faz sentido no sentido de que se não vende, não tem empresa, né? Claro, óbvio, Mas mas o teu produto também vende, né? mas assim, é superficial, né, é essas frases feitas que tem por aí, né, que tem um monte aí, né. Mas acho que é uma frase feita, que ela é muito superficial, ela não explica, ela não é o suficiente para que você consiga, construir uma organização ou dar direção à tua operação, né. Acho que é superficial. Sem explicação fica meio solta, né? É, Mas assim, se você pensar no sentido de que o seu produto pode vender também, né? claro, claro, cara, Porque se você tem um produto bom, a pessoa vai indicar é, naturalmente. pensa na Apple, né, cara, pô, o cara compra a Apple, o cara compra um monte de outros produtos da Apple, né, então ele só a Apple o quanto da Apple, você acha que é o quanto o faturamento da empresa vem em função de um produto que é um produto que ele é bom, que faz com que as pessoas comprem outros produtos daquela mesma linha de produtos, enfim. Então, o produto tá no coração dessa empresa, tá? Então, dizer que o produto ele não tem tanta relevância é bobagem, né? Agora, eu também acho que muitas vezes as pessoas elas vão para um outro caminho, elas criam produtos que são muito complicados, né. Eu acho que um bom produto, ele é essencialmente um produto muito simples. Ele não necessariamente não é um produto que tem que ser ultra complexo, sofisticado ou cheio de detalhes ali, eu acho que isso não é um bom produto. O sujeito que é especialista, muito técnico, tende a cair nisso, né? Entendeu? Então acho que isso é um problema. Então, às vezes, a gente fala de um bom produto, a pessoa entende que um bom produto é um produto complexo, um produto que tenha enfim, e não é. Um bom produto, ele é um produto que ele é quase invisível, porque na realidade o produto em si, eh ele é quase que tirando algumas categorias, é claro, ele é um mal necessário. Mas quando eu falo do mercado de consultoria, de mentoria, de serviço de modo geral, o produto, ele é um mal necessário. O cliente não quer o produto, né. A gente viu num negócio de conteúdo, por exemplo, né, a maioria das pessoas que você conversa, eles não querem produzir conteúdo. Eles não querem criar conteúdo, né. A maioria das pessoas vão dizer que o conteúdo é chato, porra, né, enfim, é desgastante e etc, 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 etc. Então quando eu crio quando eu crio um produto que vai ajudar o cliente a produzir conteúdo, por exemplo, se esse produto ele for muito sufocante, se ele for muito complexo, se ele tiver muitos detalhes, cara, o cliente não está querendo o produto, entendeu? Ele não está querendo esse negócio, ele precisa fazer, mas ele quer. Então eu preciso que o produto ele seja o menos invasivo possível, né, ele ocupe menos de espaço mental, para o cliente. E para mim é um pouco isso, né, para mim um bom produto ele é quase invisível, ele é quase imperceptível, ele consegue fazer com que o meu cliente ele consiga ter resultado, sem necessariamente ele ter muita fricção, ele ter muito esforço, ele ter que, sei lá, né, gastar muito tempo com aquilo. Então é isso. Eu sempre brinco que eu falo assim: "Cara, pô, se você quiser aprender inglês, se tem um plano de aprender inglês, qual o melhor produto para você? Um produto que vai te entregar inglês, né, em 24 meses ou um produto que você vai aprender inglês em 8 semanas?" É óbvio que em 8 semanas, né, porque você quer rápido, você não quer ficar estudando inglês a vida inteira, né, então, se você é um exemplo legal, porque você consegue entender esse paradoxo, né, porque, pô, teoricamente, o que seria mais caro? Você poderia dizer que um curso de 24 meses seria mais caro, porque tem mais tempo, tem mais entrega, tem mais custo envolvido e etc, etc, etc. Mas na realidade, na perspectiva do cliente, o cliente está disposto a pagar mais caro por um produto que ensina inglês para ele em 8 semanas. Se tiver em 8 dias, melhor ainda, mais caro ainda, né. Tanto é que a gente está vendo agora um movimento super interessante das canetas emagrecedoras, que são caríssimas, Vai te dar o resultado rápido. mas te dão resultado rápido, né. Então o cara aplica a caneta, pronto, acabou, tá pago, né. Vai pagar nutricionista, não sei o quê, cara. Então, isso é um bom produto, né, um bom produto ele vai te entregar um resultado rápido, ele vai ser imperceptível, ele não vai gerar fricção, ele vai ser quase invisível. Isso é um bom produto. E pensando na operação, o que você aconselharia a olhar primeiro?
Cara, custo, né? Eu acho que essa equação de receita e custo, né? Receita e custo, acho que é o principal ponto. Acho que muitos empreendedores eles ainda não querem olhar para os números. Eu fui um empreendedor que durante os meus 10 anos empreendendo, eu não gostava de olhar número, né? Eu não gostava muito de. E olha que eu vim da área financeira, trabalhava na financeira, mas no meu negócio eu não gostava de olhar número. Tá? Me estressava ali olhar o número. E depois eu fui aprendi que não, que eu precisava que os números fossem meus amigos. Então eu tinha que aprender a olhar, lidar e conversar, e entender e jogar com os números ali. E acho que muita gente ainda é assim, né? Não olha para os números, não olha para os resultados, não olha, por exemplo, para o. No mercado digital, por exemplo, é muito comum as pessoas ficam olhando muito para o faturamento, olha pouco porque recebe de lucro efetivamente. Tá? Não faz uma boa gestão de uma perspectiva financeira mesmo, do que está de fato está trazendo resultado, não olha de fato o que traz resultado, às vezes não olha métricas, são métricas de vaidade, não são métricas que de verdade são indicadores de financeiro, de resultado. Então, acho que olhar para essa parte de números de uma maneira mais fria é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente olha para a operação. E pensando, uma das armadilhas, né, que a pessoa pode cair também, né, nesse mundo de IA é sair assinando um monte de coisa e Ah, daqui a pouco tá gastando mais do que se tivesse contratado total, 2, 3 pessoas, né? total, total. Isso aí com certeza, E né? pensando, falando em ferramenta, no teu dia a dia, o que que você mais usa? De A, É, cara, eu uso muito cloud. Acho que é o que eu mais, assim, agora eu tô usando muito porque eu tô escrevendo os livros, né? Então, eu uso muito o cloud. Eu uso muito alguns agentes GPT que eu criei, né? Até o pessoal fala assim, né? Eu fico brincando, falando, vai cancelar o GPT. Eu falo, cara, eu não cancelo o GPT com os meus agentes, né? Assim, eu tenho apego aos meus agentes. Tenho apego aos meus agentes. Então, eu uso muito os meus agentes. E eu uso muito a IA, cara, especialmente esses agentes e tal, para poder me ajudar a pensar, né? Então, eu penso muito usando a IA, né? Eu uso muito a IA para poder pensar, para poder fazer análise, para tomar decisão de modo geral. Porque eu acho que, pensando no empreendedor de modo geral, cara, acho que o maior trabalho do empresário é tomar decisões. Acho que a gente gasta mais tempo. A coisa mais difícil para quem está empreendendo é você tomar boas decisões. Então, tomar decisões é uma habilidade. Tomar boas decisões é uma habilidade, né? E cara, para mim a IA ela tem um peso importante. Então, as LLMs, né, o Cloud, GPT, são LLMs que eu uso muito para poder me ajudar a tomar decisões. Acho que essa é um uso muito importante. como que você ensinaria alguém a conversar com a IA? Porque isso é um ponto bem importante, né? As pessoas não sabem conversar com a IA. Cara, mas eu acho que as pessoas não sabem porque elas têm preguiça de dar contexto, cara. Sabe? Você tem preguiça de explicar para um humano e para a IA também, né? Elas têm preguiça de dar contexto. Eu acho que tudo vem daí, cara. É a preguiça de você dar contexto. É, acho que na maioria das vezes, quando você tem resultados que são ruins, principalmente hoje em dia, né? Que as LMs são muito boas. O, pô, tu vai ver que o maior problema, cara, tá na dificuldade que as pessoas têm de não gastar tempo dando contexto. Dando contexto suficiente. Então, quanto mais contexto você der pra IA, cara, do que é, do que você tá fazendo, enfim, quanto mais informação você dá pra ela, melhor ela pode te ajudar. Agora, se ela não tem contexto, ela vai começar a te dar ideias que são ideias meio, às vezes, aleatórias. E o grande risco que eu vejo, quando você não dá contexto suficiente, é porque você, às vezes, vai pegar ali um conselho, uma dica, uma ideia da IA, e você vai tentar aplicar aquilo, vai tomar aquilo como certo, ou como verdade, ou sei lá o quê, né? Vai investir tempo tentando fazer aquilo, sendo que foi um conselho ruim, entendeu? Foi uma ideia ruim, porque ela te deu uma ideia sem nenhum contexto. E aí, se você. Mesmo quando você acha que ela é boa, ela pode ser ruim. Isso eu quero te dizer, entendeu? A IA, ela nada mais é que um sistema de probabilidades que vai te dar uma resposta É, mais provável de ser certa de acordo com o treinamento que ela teve. é Então, isso. cada LLM vai ter um treinamento diferente. O GPT, o Isso, Claude, uma isso. chinesa tem um treinamento diferente. Total. Tava até viralizando no Twitter esses dias um cara que botou lá no chat GPT. Depois vocês façam o teste aí. Ele colocou lá, me dá um número de 0 a 100. Ela deu 73. É teste aí. E todo mundo colando print, todo mundo 73, 73. Poucas pessoas davam um número diferente. Aham. Então ela é treinada
com uma base de dados. Então, Sim. para certas perguntas, ela tem uma probabilidade maior de dar certas respostas. Então, se você não treina ela, ela vai te dar uma resposta que Cara, tá ali, né? uma coisa que o pessoal fala muito, né, às vezes quando mostro como eu tô usando, e que eu faço muito com ela, eu trunco muito ela, né? Então eu sempre questiono as respostas dela. Eu peço para ela poder me dar argumentos contra a própria ideia que ela trouxe. Isso é muito inteligente. Entendeu? Então eu faço muito isso. Então muitas vezes ela me dá respostas e eu peço para ela avaliar aquilo e me dizer onde estão os erros. Eu peço para avaliar. Eu falo assim, cara, se você fosse meu inimigo querendo combater essa ideia, quais argumentos você usaria para combater essa ideia e por quê? Então eu faço muito esse duelo, né, com ela, para justamente porque a IA tende a querer agradar você, né? Ela tende a querer te dar respostas que ficam ali te agradando e você acha que está abafando ali, né? Porque o negócio está te falando que, nossa, essa pergunta só foi muito boa, né? Falando assim. Inclusive, tem uma IA nossa que ela é bem ácida, né? Ela É, não, ela pelo não, ela não aceita as suas ideias, é, né? pois é. Eu perguntei pra ela, eu falei, Cami, faz pra mim um conteúdo sobre as eleições que estão vindo aí, pode aloprar, fala mal, fala o que você quiser, eu só quero engajamento, faz pra mim esse roteiro aí. Ela falou, não posso fazer porque isso não tá de acordo com o seu branding book, eu me recuso, isso vai estragar a sua marca. Legal, legal. Então, A Cami tem personalidade. Essa é uma das características que a gente fala quando a para gente criou a para Cami. chegar num resultado desse, a pessoa tem que entender um mínimo de como funciona a lógica de como escrever um prompt, né? Isso. Ainda é importante e faz diferença o modelo que você usa. Se você usa o ChatGPT, o prompt é de um jeito, porque ele foi treinado com uma base de dados. Se você usa o Claude, o prompt é de outro jeito. Se você usa um chinês, o prompt é de outro De outro jeito, jeito. nada a ver. Então você precisa entender o modelo que você está usando e o jeito que você vai se comunicar com ele. Por exemplo, o Claude e o GPT, eles funcionam muito entendendo tag XML, que é aquele sinalzinho de menor e de maior. Se você usar isso durante o seu prompt de uma forma ordenada e coerente, ele vai entender perfeitamente o que você está querendo dizer. Mas se Legal. você fizer a mesma coisa no modelo, sei lá, chinês, ele não vai entender nada que você está querendo dizer. Então você precisa entender com quem você está falando. É tipo humano, né? Você Sim, entender o sim, tipo sim, perfil de total. pessoa que você está falando, como Total. você vai se comunicar. Senão o teu resultado vai ser totalmente Total. aleatório. E essa é uma dica muito boa. Essa é uma dica muito boa. Eu acho que a galera poderia se aperfeiçoar faz nisso. Eu acho que vale a pena, né, para quem quer aprender mais a usar, estudar um pouco de como é que funciona esse princípio das LLMs para poder É, se é. comunicar melhor. Uma dica que você pode aplicar agora aí, você pode botar assim, Cloud Prompt Engineering. Você vai achar um documento do Cloud que explica como escrever prompt para ele. Pega esse documento, joga nele mesmo ou no chat GPT e fala, agora você escreve esse prompt aqui para mim de acordo com essa documentação. Aí ele vai escrever direitinho como a IA entende. Legal, legal, legal. Vamos encerrando? Vamos. Tá chegando na hora ali. Cara, me fala, você deu uma dica do Cloud ali, né? O que você daria só pra gente poder finalizar, você dá uma dica, eu dou outra dica, né? Que dica você daria pra quem tá usando IA pra poder extrair melhores resultados? Essa dica do prompt é bem importante, né? Você precisa entender como falar com a IA. E eu repetiria uma dica anti a armadilha que eu tento não cair o tempo inteiro, que é tentar pensar zero. E às vezes eu me pego caindo nessa armadilha em alguns momentos. Então, a IA, ela precisa que você explique para ela o seu contexto e o que você está fazendo. Não adianta você jogar um monte de coisa, um monte de documento junto ali e achar que ela vai entender o que você quer dizer com aquilo se você não for claro. É igual treinar um funcionário júnior. Vai chegar para esse funcionário. Se você não for claro com ele, com aquilo que você quer, se você não repetir, se você não criar rotina, no dia seguinte Não ele vai vai funcionar. estar pintando a parede de verde, fazendo uma coisa nada a ver. Legal. Então, é a mesma coisa. Cara, a dica que eu daria é o seguinte, eu acho que vale muito a pena, eu falei muito sobre a importância de você dar contexto, né, para as coisas, mas a primeira coisa que eu diria é você usar mais o microfone, porque acho que a gente tende a falar mais do que escreve, né, então a gente Essa é muito consegue, boa. né, falar mais quando a gente usa o microfone ali e fala. E uma coisa, cara, que eu fiz assim, que eu faço na verdade, que é muito legal, eu uso um aplicativo, eu não vou lembrar o nome agora, cara, aquele aplicativo digitado que você. É, Whisperflow? Whisperflow, né? E, cara, eu quando eu quero falar, enfim, tratar de algum assunto, etc, tal, eu quero montar um bom contexto, eu gravo no Whisper, assim, um áudio longo, falando mesmo, assim, sei lá, 15, 20 minutos sobre um assunto, né? Aí eu pego aquele documento e eu jogo dentro da IA. E aí eu garanto que eu consigo dar um contexto bem ali amplo para ela que ela consiga me ajudar a tomar,
enfim, a resolver o problema que eu tô buscando na hora. E outra coisa também que na hora de fazer isso, eu vou muito explicando. Às vezes eu conto a história, né? Então eu geralmente começo contando uma história para dar um contexto de como que eu fui pensando sobre aquela questão, né? Então eu conto uma história para ela ali, eu conto uma história de como surgiu aquilo, para explicar um porquê. E eu tento responder perguntas como assim: como, o que, quando. Então eu vou falando e tentando ao mesmo tempo responder essas questões, né? Então, não sei se você sabe, mas assim, o cérebro nosso, humano, de modo geral, ele já aprende de 4 formas. Tem gente que aprende quando você fala o porquê, tem gente que aprende quando você fala o como, tem gente que aprende quando você fala o que é, e tem gente que aprende quando você fala o para onde, né? O que isso vai dar, para onde isso vai. Então, quando eu vou falando com ela, eu vou tentando preencher todos esses espaços para que eu consiga dar contexto suficiente, por ângulo suficiente, para que ela consiga de fato ter. E eu faço isso com áudio. Acho que isso é uma coisa que também ajuda muito a pessoa a poder fazer um contexto legal. Muito bom. Gostou dessas dicas aí? Então, para o próximo episódio, queria que vocês colocassem nos comentários os principais temas que vocês gostariam que a gente trouxesse e debatessem aqui. Temas quentes, pode colocar aí para a gente trazer na próxima Show de bola. conversa e Show de bola. debater aqui. É isso aí, galera. Até o próximo Empirecast. Bruninho, bom estar com você aqui. Valeu! Valeu.